Olá, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pode Ser Singular, um podcast sobre ciência e a vida real de pessoas neurodivergentes. Eu sou Vitória Pacheco, analista do comportamento, psicóloga, supervisora aba na Somos Singular e chego aqui mais uma vez para conduzir um bate-papo acolhedor, sincero, sobre famílias neurodivergentes hoje. Olá, eu sou a Rafaela Mello, psicóloga, neuropsicóloga, analista do comportamento e também supervisora da Somos Singular. Também estou aqui hoje dividindo aqui a mesa mais uma vez com a Vitória e com esses convidados super especiais. Legal, muito bom dividir a mesa com você mais uma vez. E se essa é a primeira vez que você chega por aqui, não esquece de já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para acompanhar as novidades e assistir também os episódios anteriores aí que estão imperdíveis. E se você já acompanha a gente, compartilha também com seus amigos, com a sua família e pessoas que podem se beneficiar do nosso conteúdo. É isso aí. E hoje a gente traz aqui alguns convidados muito especiais. Hoje a gente está aqui com a Nayara, que é mãe atípica. Vou introduzir aqui um pouquinho, usar a minha colinha, gente. Tá tudo bem. A Nayara tem 33 anos, ela é mãe do Lorenzo, de 5 anos, esposa, empreendedora. Com o ensino médio completo, tem se dedicado ao aprendizado contínuo, fazendo cursos em diversas áreas e adquirindo experiência em vários setores, desde o atendimento em balcão até funções administrativas. Sua jornada no mundo do autismo começou ao se envolver com seu marido, cujo irmão é autista antes mesmo do Lorenzo, né? Sim. E desde então tem se dedicado a entender e apoiar a família de maneira mais profunda. É uma mulher cuidadosa, curiosa, comunicativa, alegre e com grande exigência de qualidade em tudo que faz. Muito bem-vinda, Nayara. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? A felicidade está estampada no meu rosto, de poder, além de falar da minha grande paixão, agora também do descobrimento, né? É surreal ver quanto eu posso aprender mais sobre, né? E trazer as experiências é maravilhoso. Perfeito. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Legal. A gente vai apresentar também agora o Marcelo. Então, Marcelo, 47 anos, casado há 25 anos e pai de uma menina autista de 4 anos. Formado em contabilidade, Marcelo tem uma carreira consolidada no setor industrial, com 29 anos de experiência, olha só. Seu maior projeto de vida é garantir um futuro brilhante e repleto de oportunidades para sua filha. Olha só que legal, que missão importante, né? Princesa Olivia. Princesa Olivia. Então agora vamos ouvir mais sobre a trajetória de vocês e das experiências de vocês. Vamos lá, então? Vou começar um pouquinho com a Nayara. Conta um pouco pra gente sobre a sua experiência, né? Você, como eu apresentei aqui, sua trajetória com o autismo começou antes do seu filho, porque o seu cunhado também é uma pessoa autista, né? Mas como foi passar depois por esse processo de diagnóstico com o seu filho, né? Quais foram os desafios, os medos, anseios, já vivendo, né, um pouco da realidade da família do seu marido, que já era uma família atípica, e agora isso passando para a sua família? Bem desafiador, né? A palavra que eu sempre uso. Porque a gente nunca tá pronto, não vem com manual, não vem assim, olha, você tem que fazer isso. Mas quem me deu o start foi a minha sogra, né? Uhum. Até pela experiência dela como professora, né? E ter o filho autista. E ela simplesmente foi olhando e verificando algumas coisas que eu, como mãe, já tava meio Desconfiada, mas... A mãe fecha o olho para muita coisa, né? Uhum. A gente fala assim, não, meu filho nasceu na pandemia, o Lorenzo nasceu no auge da pandemia, então ele não tinha contato, né? Minha família nunca teve outras crianças, era um adolescente já, né? Então ele não teve esse contato. Então, aos 2 anos a gente teve o start dela, eu passei por muitos medos antes disso, né? Até chegar no diagnóstico, porque eu não sabia por onde começar. E aí foi que a gente... Seu primeiro filho, né? Primeira mãe de primeira viagem. E não era programado, não era um sonho meu, mas o meu esposo sempre quis ser pai. Então, eu acho que eu deixei um pouco de lado e fui realizar o sonho dele, que hoje é o maior sonho, né? Foi o sonho que eu realizei e ainda quero continuar realizando. Mas o Lorenzo, ele, com 2 anos, a gente levou na fono, né? E a fono indicou pra gente colocar na escola. E com isso ele não melhorou a fala. Foi piorando
né, na seletividade alimentar, ele foi crescendo e foi emitindo muito menos sons, não apontava, né? Então, acabou que a gente foi correndo atrás de outros profissionais. E quem realmente falou com a gente o que deveria ser feito foi a TO do meu esposo, né, a terapeuta ocupacional dele. E a gente acabou procurando a clínica para... Na verdade, a gente procurou primeiro a seguradora, né? Para ver o que poderia ser feito. E aí fomos indicados para a clínica, o que foi um presente na minha vida. A gente vai aprofundar um pouco mais nessa conversa já, mas agora vamos ouvir um pouquinho de você, Marcelo. Como foi para você também, para sua esposa, né, passar por essa experiência do diagnóstico? Também a primeira filha, né? Como que foi? Quem que ajudou a perceber esses sinais? Como que foi esse processo? Na verdade, a gente estava planejando um filho há muito tempo. Daí, a Sara ficou grávida. Daí, com 6 meses, a gente perdeu. Daí, a gente tentou de novo. Daí, ela ficou grávida da Olivia. Só que a Olivia, desde o começo, já foi uma gravidez conturbada, que ela tomava anticoagulante. Então, a gente ficamos meses no hospital, assim, foi aquele processo. Daí, enfim, nasceu a Olivia. Coincidentemente, na fábrica, na época, nasceu, tipo assim, várias crianças também, sabe? Tipo assim... Daí o que chamou a atenção foi assim, né? Parece que não, mas já era uma certa competição. Daí ficou assim, meu filho já anda, minha filha já fala, meu filho já anda, já fala. As habilidades se desenvolvendo. Então. Daí eu falei, pô, Sara, mas a Olivia não tá falando ainda. A Olivia não sabe. Daí a gente, deixa o negócio fluir. Daí a gente passou na médica dela, a médica falou, não, coloca na escolinha. A mesma história, né? Praticamente. Coisa, né? Coloca na escola, que ela vai se desenvolver, ela vai se sentir desafiada, vai falar. Eu falei, acho que esse não é o caminho, né? Daí a gente procurou psicóloga, fono. Até que a gente achou uma psicopedagoga que vou fazer um trabalho para ver se eu consigo descobrir o que é. Ela fez o trabalho e daí deu que ela tinha possível autismo, né? Fiz uma avaliação. Uma avaliação, tudo. Daí falou assim, você tem que passar numa neuro, a gente foi, conseguimos uma neuro, passou na neuro, daí a neuro... Eu falei, nossa, e agora, né? O que a gente vai fazer, né? Quantos anos novo, ela né? tinha? Tava com 2 anos, 2 para 3. Daí eu tava em casa à noite até, daí eu falei, nossa, e agora, né? A gente fica sem chão, não sabe, né? Não tem informação de nada. Daí a gente entrou no Instagram, a gente viu, né? Singular. Daí até eu lembro que ela tava à noite até em casa. Eu falei, nossa, mas perto de casa, não é possível. Tá muito fácil, né? Daí eu cheguei, a gente saiu de casa à noite, daí a gente achou a clínica ali, né? Olha só. Vocês tiveram esse primeiro contato só vendo a clínica fechada é ali mesmo, né? Daí a gente correu atrás, daí, né? Como ela disse, daí começou o tratamento, daí tudo mudou, né? Agora é só... Mas a gente passou por muita coisa para chegar até aqui. Tivesse passado tudo de novo, eu passaria tudo de novo. Porque vale a pena, que agora é tudo por ela mesmo. Certo. E a gente vê, né, às vezes essa dificuldade de encontrar um diagnóstico de forma precoce para conseguir já encaminhar. Então, olha só, coloca na escolinha. Não que a escola não seja benéfica, ela é também, né? Faz parte da vida do desenvolvimento infantil também. Mas o quanto se a gente já consegue ter esse acesso ao diagnóstico de forma mais breve, melhor ainda os resultados que a gente tem, né? Então, mostra também que a gente ainda, enquanto profissionais, enquanto sociedade, a gente tem muito, muito para desenvolver também. Até para ter né? esse acesso adequado à escola também, né? Sim, também. Então, mas o que a gente notou foi assim, muita desinformação. Né? Uma atrás de fala, coloca na escola, não sei o que lá, sabe? Não é assim, entendeu? Daí, o que a gente tem que fazer? Tem que correr atrás. A gente começou a se informar, procura ali, daí você começa a filtrar. O caminho é esse, né? Daí, junto com a clínica também, mas treinamento que foi dando lá, a gente vai procurando, vai pesquisando, sabe? Então, mas que deu pra gente aprender, é que tem muita gente que não sabe nada. Né? Tipo assim, o caminho mais curto. Leva na escola. Cheio de opiniões, né? Cheio de opiniões. Leva na escola, mas pra cravar mesmo, se eu faça isso, direcionar, sabe? Então, mas graças a Deus agora a Olivia tá muito bem encaminhada, vamos dizer assim, né? Entendeu? E o que a gente sente é que essa desinformação continua, né? Você troca ideia com tipo assim, que nem na fábrica lá tem várias pessoas que passam, que estão no mesmo barco, né? Só que você vê que não fala a mesma língua, né? Então são caminhos diferentes, mas acho que faz parte do processo todo, né? Mesmo tendo acesso a terapias, às vezes não com a qualidade que vai surtir resultado, né?
E eu falo que nessas andanças, né, minha e do meu esposo, com certeza deve ter sido a dele também, da esposa, é que tudo as pessoas falam a escola, mas nem sempre a escola, o profissional que está na escola é preparado para receber os nossos filhos. Geralmente Sim, não é. geralmente não. Geralmente não são. Então, aquilo não surte efeito pra gente, nem pro nosso filho, acaba piorando, né? Não tem aquele feeling de você falar, olha, mãe, o seu filho pode ser, né? Não, às vezes as pessoas falam por trás e não chegam na gente e falam, olha, eu te indico, de uma maneira sutil, mas fala assim, não, olha lá, ele tem probleminha, que é uma frase que eu já não suporto ouvir, né? Eu acho que as pessoas precisam, realmente, a sociedade precisa se conscientizar de que nem sempre é assim um probleminha, né? Probleminha, para mim, é uma coisa que a água caiu aqui, você Já resolve. já resolve. Não, isso é para a vida inteira do seu filho. Isso é o caminhar da sua vida. Você tá ali para poder fazer ele crescer saudável, assim como uma mãe típica, uma criança típica. Mas a minha tem mais dificuldades, tem mais percalços na vida. Então, eu tenho que tomar cuidado para aquilo ali depois não atrapalhar ele lá na frente. Então, isso que tá faltando, o feeling de alguns profissionais. A gente vê que, acho que não só na escola, né, mas a gente tem uma sociedade, né, um mercado que não é capacitado para lidar com esse público, né? Então, a escola, são hospitais, clínicas que funcionam de uma forma normativa, né, que não se enquadra nas necessidades desse público. Então, isso é até uma coisa que a Somos Singular olha, né, e presta um serviço também de capacitação desses profissionais, porque a gente vê, a gente também, enquanto equipe clínica, a gente enfrenta esses desafios de acessar esses profissionais, muitas vezes, conseguir que, por exemplo, uma escola esteja aberta para ouvir o que a gente tem a dizer, para dar esse suporte, né, essa orientação para fazer, para garantir esse direito, né, ao acesso da escola. Bom, falando um pouco ainda sobre essa mudança de vida após o diagnóstico, né? A gente sabe que a rotina de famílias atípicas não é uma rotina fácil, né? Muitas vezes aí lotada de terapias, e leva para terapia, e leva para a escola, e aí tem consulta médica. Como que foi, né? Para vocês dois aí, vocês podem intercalar essa resposta. Como que tem sido, né? Que não foi, continua sendo. Conseguir ajustar essa rotina de uma forma funcional para que seja prático tanto para vocês quanto para a própria criança também, acho que sem sobrecarregar é difícil, né? Mas da melhor forma possível para vocês conseguirem ter um funcionamento eficaz no dia a dia. Só aproveitando que ela falou, né? Só para frisar o negócio de escola, tipo assim, a Olivia ela tem muita dificuldade de sair de casa. Qualquer barulho, ela sabe. A gente teve 2 episódios, foi em São José, na Neuro, lá, que ela não fazia uso do fone. Ela tava tudo bem, de repente, lá, deu um estalo nela, saiu correndo na avenida, nossa, foi um caos esse dia. Enfim, daí foi combinado assim, eu falei, deixa que eu corra atrás da escola, você fica com ela. Daí eu tirei um dia lá, listei as escolas e fui, entendeu? Eu confesso que eu fiquei decepcionado, porque o pessoal, sabe... Eu cheguei lá numa escola lá, tipo assim, a gente tem uma criança que é autista, que lá. Eu falei, beleza, quero ver. Daí tava os alunos e a criança num canto sozinho, brincando com um bloco assim. Eu falei, moça, mas isso aí não é inclusão. Nossa, não, mas é assim que a gente trabalha. Eu falei, nossa senhora, sabe? E era um valor absurdo. Escola privada, né? Eu falei, mas e no caso dele, qual que é o material que você vai usar? É separado? Não, é esse aqui, sabe? Então é um negócio, né? Daí, no fim, resumindo, a gente conseguiu uma escola perto de casa lá, que não é tão boa, mas pelo menos deu um suporte maior que as outras. Entendeu? Então, e a gente vê lá que tem mãe que chega e larga lá entendeu? Só que, tipo assim, eu sou casado com a Sara. A Sara, ela briga, ela é briguenta. Ela é brava mesmo. Ela tem que segurar lá, que ela foi lá e falou umas coisas pra diretora lá, mas surtiu efeito. Eu acho que esse é o caminho, né? Infelizmente, né? Você só consegue pelo grito. É ruim que a gente tem que partir pra esse lado, mas infelizmente tem que ser assim. Se você não brigar porque é seu, o pessoal
não tá nem aí. Se aproveita. Não, né? a mãe vira leoa quando mexe com o filho. Uhum. Ai, eu fico possessa. E assim, eu falo que até nisso eu dei sorte. A escola do meu filho é super humanizada. Eles abrem as portas pra gente de uma forma muito boa, né? Eles aceitam que vocês, né? O pessoal lá da clínica vai lá visitar e conversar, né? E agora eu tô amando, porque a professora dele, ela é neuropsicopedagoga. E eu sou Olha só. Que apaixonada sorte. nela. Presente. Né? Um presente. Eu falo que eu sou muito sortuda enquanto a isso. Mas a gente vê casos. Escutei um caso que chegou no diretor, a mãe chegou e falou assim: olha, meu filho tá sem um auxiliar. E se acontecer alguma coisa, se ele colocar alguma coisa na boca e engasgar? Ah, não, a gente prontamente chama o SAMU. Que absurdo, até o SAMU chegar lá, o que ela... E precisa, né? precisa, Chegar nesse Exatamente, chama o ponto. SAMU. Não precisa, né? Mas assim, a nossa rotina, eu acho que todo pai atípico compartilha um pouco disso. Chega no final do dia, você fala, nossa, cumpri todos os meus deveres do Venci dia. mais um dia. Venci mais um dia. Lá em casa, a gente leva o Lorenzo para terapia de 9 ao meio-dia, né? Sai meio-dia. E como a nossa casa é um pouco distante do centro, a gente fica com ele enrolando ali no centro. Leva na praça, leva no mercado. Lorenzo ama o mercado, né? E aí a gente acaba que leva ele no mercado para poder se distrair até da hora de ir para a escola. Na escola eu já deixo ele lá, já vou resolver outras coisas, como marcar médico, pagar a conta, vou para casa, faço almoço, faço a janta dele também, né? E acaba que o meu dia voa e chega às 5 horas, eu tenho que estar na porta da escola para pegar ele. 6 horas em ponto, eu já tenho que estar na natação. Já tenho que colocar ele para natação. Chega em casa, dever de casa, janta, banho, cama. Eu falo, gente, meu dia passou. Fora os desafios que vão surgindo aí no meio dessa rotina, né? Se a gente não comer. Eu acho que é bem justo ao símbolo quebra-cabeça mesmo, né? Tem dia que as peças vão se encaixar, que é uma maravilha. Né? Agora tem dia que alguma peça vai cair debaixo da mesa, você não vai ver, sabe? Sim. Esse dia que é o dia que você tem que ter mais, tipo assim, né? Tipo, você fala rede de apoio. Eu não tenho, eu, a Sara a gente troca ideia que vai fazer, é assim, e no fim dá tudo certo, né? Só que, tipo assim, o pessoal vê que nem no caso ali, eu falo que o fone foi um achado pra ela. Ela se autorregula de uma forma que ajuda, sabe? Então, tipo assim, tem hora que a gente tava comentando agora há pouco ali, tem hora que às vezes o fone ia fazer bem pra gente, né? Ai. Né? A gente ia filtrar mais, deixar de escutar tanta coisa que não deveria escutar. Sim. Né? Então ela... eu sou suspeito de falar, mas é muito bacana, sabe? Então, é difícil, Só que o pessoal que tá de fora não imagina, né? Não passa Sim, nem- olha não só sabe quantas nada do variáveis, que né? É a escola, é a terapia, são as outras É. atividades, como você falou, a da natação, né? Nem mesmo a família é capaz de compreender. A gente trouxe a avó e a mãe do meu esposo. Claro que meu esposo também é um super companheiro, né? Como ele pode estar junto comigo. Claro que a gente nunca bate uma ideia. Desafios do relacionamento sempre, né? Mas eu acho que como casal também ele é um companheirão. Ele tá sempre com o Lorenzo. E aí a gente trouxe a avó dele e a mãe dele pra passar o dia com a gente. Porque eles acham que, só levou ali, só levou lá, então... E acabou que no final do dia chegou depois da escola. Elas falaram assim, tem mais coisa? Eu, tem, vamos lá pra natação. Ainda não acabou? Não, a gente vai ficar, tô muito cansada. E aí eu falo com a minha família, tá vendo? São pequenas coisas do dia a dia que vocês acham que eu tô fazendo e eu não tô fazendo. E não tem escolha, né? Ou faz, ou faz. Faz. Eu tô com uma pilha de livro pra poder começar a ler. Eu não começo, porque eu não tenho tempo. Ou eu vou fazer isso de madrugada, o que eu já não durmo muito bem, porque o Lorenzo tem um bruxismo super... Eu não sei dizer qual o grau do bruxismo dele, mas assim, é absurdo ver o sofrimento dele ali, né, no ranger dos dentes. A Olivia também. Mas parece que vai arrebentar, né? Nossa, parece. Não? E parece que eles acordam de manhã, assim, com dor, né? Não querendo levantar mesmo, cansados. Eu acho isso... surreal. Então, tem 5 anos da minha vida que eu não sei o que é dormir uma noite inteira. Isso também tá me deixando... Olha só, complicada. e isso é muito comum, né? Para além do autismo, o autismo ele geralmente vem com outras coisas também. É um combo.
vem com outras concorrências, como bruxismo, questões de sono, questões alimentares, gastrointestinais. Então, as pessoas, às vezes, elas não têm a visão completa, né? Do que é o desafio realmente, quantas coisas vocês precisam lidar no dia a dia, né? Como você mencionou da família. Como que foi, assim, para a família de vocês? Quando vocês contaram sobre o diagnóstico, como que eles lidam com esse fator? Eles Como são que é uma pra rede de vocês? apoio, né? Ou acaba No sendo... meu caso foi uma troca, né? Porque, tipo assim, quando a Olivia nasceu, a minha mãe, ela chegou e falou assim, eu vou ter que ver a Olivia todo dia. Eu falei, joia. Daí uma semana depois ela adoeceu, minha mãe faleceu de câncer. Ela tinha câncer, fazia 2 anos, sabe? Então, tipo assim, minha mãe viu a Olivia acho que 3 semanas só. Entendeu? Mas o que é muito louco é a Olivia vê a foto da minha mãe, ela fala, vovó. Então, tipo assim, daí meu pai tem problema de saúde, então eu intercalo. Olivia, meu pai, a gente tem que fazer, né? Acho que... Então, a gente não tem aquela rede de apoio, sabe? Então, mas vamos dizer assim, são coisas que a gente tem que passar na vida, um apoiando o outro, sabe? A gente tem que passar por isso pra fortalecer, né? Então, tipo assim, daí no caso, da minha esposa, ela tem um caso também de autismo também, na família também, né? Só que então a gente vai trocando ideias na medida do possível, né? Mas, tipo assim, é difícil, né? Que nem a Olivia agora, criou uma rotina dela, né? Tipo assim, acorda de manhã, banho, escola, chama mamar, tarde, sabe? Então ela fica, né? Então, se saiu alguma coisa fora do trilho ali, sabe? Se apareceu uma cadeira no meio do caminho, pronto, já é motivo pra, né? Agora, ontem a gente passou uma experiência bacana, que você tá falando negócio de alimentação, é uma coisa que vai, tipo, são peças que vão aparecer no meio do caminho, né? Tipo assim, ela comia em casa só determinada coisa. Agora, tipo, na escola não, a escola ajudou que ela já tá se explorando mais, tudo assim, né? E a gente achava, o bacana é que a gente achava que a escola não tava dando esse apoio. Daí mostrou a filmagem pra gente ir lá, a gente via, nossa, o negócio funciona, né? Porque tem pessoas que estão dispostas a ajudar, né? E essas pessoas que a gente tem que valorizar, né? Sim. Que nem no caso da clínica. A clínica, ela visa qualidade. É qualidade que precisa, né? Sim. Então, acho que esse é o caminho, né? Entendeu? E não existe nunca. Lá em casa, a gente também não tem rede de apoio, né? Meus pais moram no estado do Rio, né? No interior, Volta Redonda. Os pais do João também moram lá. Aqui somos só eu, ele e o Lorenzo, né? E os amigos, quando a gente precisar, a gente sabe que tem. Mas cada um tem sua vida, seus filhos, sua rotina, né? E parece que a solidão é maior pra gente. Parece, né? Algumas pessoas falam, nossa, eu sou muito sozinho. Mas, tá, você é sozinho, mas você pode pegar, você pode sair. Você tem a sua rede de apoio. Você pode deixar com um amigo que não vai estranhar, que vai dormir tranquilo, que vai brincar com o filho dele. E o nosso, né? Será que eu posso ir lá? Será que eu posso confiar em deixar? Né? Igual agora, a Vitória sabe que o nosso maior desafio agora com o Lorenzo está sendo ele ter a segurança e não falar com estranhos. O Lorenzo ama falar com pessoas que ele não conhece. E a gente estava comprando um churrasquinho para ele, que ele adora uma carne, e acabou que ele fez amizade com um menininho que estava brincando. Quando eu virei, ele já estava entrando no carro da pessoa que eu nem conheço. Nossa. Se quiser levar ele, ali eu tinha perdido meu filho. E eu fico pensando, gente, como assim? Eu realmente estou sozinha nisso, né? Então, os meus pais, eles são joias da minha vida, né? Mesmo de longe, eles estão ali sempre ligando, falando, olha, tá precisando de alguma coisa. Presentes da forma que é possível, né? Se eu precisar, eles arrumam um jeito de estar aqui num segundo. Mas eu sei que eu também não posso consumir isso deles. Mas o diagnóstico para eles foi super tranquilo. O meu irmão, que é o tio maneco dele, é o tio maneco. O meu irmão me deu um apoio surreal. Eu acho que eu nunca tive esse apoio de ninguém na vida, né? Que foi o apoio essencial da minha família. Algumas pessoas entenderam, outras não. Tá tudo bem. Mas da minha família foi ótimo. E da parte do João, eles já estavam cientes do que era, né? Foi mais conhecimento,
A gente está passando mais conhecimento para eles, porque o meu cunhado, ele não teve essa oportunidade que o Lorenzo está tendo. Então, a gente vai trocando essas experiências com eles. Mas tranquilo demais, Sim. assim. Fui muito privilegiada nisso. Que legal que você trouxe esse ponto, né, da segurança, porque ele gosta muito de falar com todo mundo. Isso é uma coisa que o Marcelo passa também, né? Primeiro ponto, é importante falar disso, porque tem-se o estigma de que pessoas autistas não são sociáveis, né? E isso é um grande mito, porque a gente vê, né, vocês são testemunhas disso, de que são pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que realmente não gostam, tem pessoas que gostam demais, mas a grande dificuldade que existe nisso tudo é não saber filtrar, não saber entender o que é realmente, o que é um perigo, não entender, não interpretar esses sinais sociais, né? Do que é perigo, do que não é, do que é seguro. Você trouxe esse ponto e a gente vai começar a passar por um processo de intervenção, né, nessa questão, mas o Marcelo já passou por isso com a Olivia, né? Então eu acho legal você compartilhar um pouco do antes e depois do que a gente, quando a gente trabalhou isso como um objetivo de ensino, né? Essas habilidades. Você fala na parte de segurança, né? Círculos de segurança, então, isso. Da segurança, assim, ela tinha mania, abraçava todo mundo. E beijava todo mundo. Queria dar beijo no sorveteiro. Um dia a gente chegou na clínica lá, o pato, daí o sorveteiro veio, um senhorzinho esticando assim, ela beijo dela, a Sara, não, né? Daí a gente foi trabalhar, acho que um entregador também lá, né? Daí o pessoal confunde, mas ela não tem nada, ela é amorosa, não é por aí, né? A maldade não tá nela, né? Então, tá mas em todo o resto. Como você falou, né? Se bobear, o pessoal leva ela. Vai, né? Então, daí a gente começou a fazer um trabalho, agora não, até que chamou a atenção foi um tempo atrás, a Sara tava voltando da escola, daí passou no túnel lá pra chegar em casa, daí ela falou, o moço de moto alguma pessoa chamou a atenção dela. Daí ela falou, não, você não conhece. Daí ela, estranho, sabe? Daí ela falou, pô, tão bonitinho, não, é estranho, tá? Estranho não pode falar, sabe? Daí coisa do beijo também, ela beijava tudo, não pode beijar, só papai, mamãe, sabe? Então são coisas que vão, e eles gravam, né, de uma forma que é absurda, né? Lá na clínica também, sempre assim, quando né? tem alguém fazendo uma visita, ela vê passando... Estranho. O Léo foi esses dias na clínica e ela, estranho? Que eu nunca viu? Ou às vezes ela tem essa mania assim, mas o que é isso? Que é ela isso? fala assim, né? E aí a gente teve também uma colaboradora nova entrando e ela sempre é abraço, beijo. E aí ela fez um oi, que é justamente o que a gente ensinou, né? Com pessoas que você não conhece ainda. Mas que é seguro ali, tá ali com as outras pessoas, você acena de longe. Ela conseguiu desempenhar essa habilidade, né? O que mostra aí também a eficácia desse plano que a gente E dá traçou. segurança pra gente também, né? Que chegava a gente em casa, ela queria ver, sabe? Agora não, já fica mais... Uhum. Né? E Mas olha só, né, quantos objetivos a gente tem num plano de ensino que a gente vai trabalhar com as crianças, que as pessoas às vezes nem têm dimensão, né, do quanto a gente trabalha, muitas vezes pequenas coisas que para outras pessoas pode parecer já parte do dia a dia, para as crianças atípicas a gente vai precisar ensinar, a gente vai precisar desenvolver essas habilidades, e as pessoas não têm essa dimensão, né, do quanto é importante o trabalho terapêutico, que vai para além de objetivos ali, de trabalhar na mesinha, não, é muito além, né, e a importância da terapia realmente na vida das pessoas, né, olha só, são questões de segurança, segurança de vida, né, então é muito importante realmente a gente ter esses objetivos diversificados, né. Sim, e aproveitando para continuar falando um pouco disso, né, quais foram as conquistas que vocês tiveram, que vocês conseguem observar de desafios que vocês enfrentavam antes, né, da terapia, ou desafios que foram surgindo no caminho também, e o que a terapia trouxe de, não vou dizer solução, mas de ganhos, né, para esses desafios do dia a dia? Aí pra mim foi o diálogo. Nossa, chegar com ela, oi, tudo bem? Oi, papai, tudo bem? Nossa, aí não há que pague isso, né? Porque pra gente foi atrás de fala, né? E agora ela tá falando muito, sabe? Às vezes eu falo pra mim, você fala, nossa, ela tá falando mais que você, ela tá ganhando de você, frases né? completas, então, né? e tipo assim, o repertório dela tá aumentando a cada dia que passa, sabe? Então, tipo assim, eu falei, nossa, tem que tomar cuidado que fala, que eles gravam, né? Então, às vezes escapa coisa e outra lá, daí falou, isso aí não, né? Mas é só de chegar a comunicação, tipo assim, ela já, que a gente tá vendo hoje, né? Ela já sabe associar a palavra, sabe? Ah, eu tô com sede, vou pegar ali, vou fazer isso aqui, sabe? Isso que é o bacana. Então é o foco do tratamento, né? Foi como ela disse, né? Tem que ter um direcionamento e seguir lá. O pessoal acha que não. Acho que é um passeio no parque, como diz, né? Falaram, né?
Mas é chegar em casa e ela, oi papai, mamãe, ela não sabe na ordem ainda, né? Mas ela vai chegar lá. Ela, né? Sim. Se Deus quiser. Acho que foi o Já desafio. chegou muito longe, né? Então, né? E acho que a evolução foi rápida para um ano, assim, né? Sim. A gente achou, nossa, será que vai? Não, e Falava foi. 2 palavras. 2 palavras, né? Mamá tinha muito assim, né? Mamá, Mamá, oi, oi. só isso, né? Oi, olha, né? É. Agora não, agora ela já sabe disso. Nossa, é muito bacana. E você vê que todo dia que passa ela tá. O repertório aumenta, que você falou, frase inteira, assim, sabe? Acho que comunicação é tudo, né? Nossa, tem hora que ela fala umas coisas que a gente fica, da fica onde surpreso, que assim, você né? tirou toda essa informação que você acabou de falar? Entendeu? E comunicação é tudo. Até a gente, assim, a gente é falho, né? Uhum. A gente fala muita coisa que fica fora do contexto, a pessoa não entende, então... Eu acho que agora adiante a escola tá ajudando ainda, então agora é só aproveitar o momento, né? Não deixar passar, que passa rápido, né? Então Sim. E ajudar da forma que der também, né? A gente vai, né? Não basta, acho que só a clínica, a escola. Em casa a gente tem que fazer o Nosso papel. nosso papel também. Acho Com que certeza. o principal é em casa, né? Acho que é a base dali, né? Entendeu? É um trabalho em equipe, né? É Que não é só equipe, né? equipe É. clínica ou só equipe escolar. Acho que é todo Nós mundo, todos né? somos uma equipe. Isso, exatamente. Lá em casa a gente tinha, antes do Lorenzo começar a balbuciar algumas coisas, né? Ele tentava. E isso pra gente era um dos medos. A gente teve 3 medos. Dele não conseguir falar, dele não conseguir fazer as coisas, né? Independente. E dele não conseguir se socializar. Esse medo hoje acabou. A socialização dele tá ótima. Mas Agora a gente tá tendo que segurar um pouco, né? tem dia que eu falo, filho, pelo amor de Deus, vamos ficar quietinho. Quem ensinou essa criança a falar? Mas antes dele, quando ele entrou na fono, antes da clínica, eu achava assim que surtiu efeito. Mas foi aquele efeito mascarado. Onde ela queria que o meu filho falasse vitrola com 2 anos. Eu falei, olha, que legal, né? Que meu filho não sabe nem balbuciar direito, como que ele vai falar uma palavra tão extensa, tão complicada. Um dos fonemas mais difíceis da língua portuguesa, que é esse R aí. Né? Então, assim, pra mim foi uma conquista muito grande ele ter passado por isso, né? Chegar a falar. Com 2 anos e meio, a TO do meu esposo, ela viu que ele estava lendo algumas palavras, né? Ela não entendia o que ele falava. Mas ela falou assim, Nayara, ele tá lendo. Ele passou o dedinho assim. Eu falei, não é possível. Meu filho vai fazer 3 anos. Ele tá lendo. E quando ele começou a falar, realmente... Aí a gente viu que tava lendo mesmo. Com 3 anos, ele já conseguia ler tudo. E hoje, com 5 anos, ele lê letra cursiva. Olha só. Então, assim, eu fiquei... Meu Deus, como que pode eu achar que meu filho não era capaz de pronunciar uma palavra? E hoje ele lê um livro inteiro. Então, esse é um medo que eu acho que todo mundo tem. Como eu escuto outras mães falando. Ai, meu sonho é ver meu filho falar, mamãe. Nossa, eu chorei, eu não posso nem lembrar. Que teve uma mãe que falou assim, meu presente de Dia das Mães seria o meu filho falar, mamãe, te amo. Mas ele não consegue falar nem mãe. Então, eu sou realmente muito privilegiada. O Lorenzo aprendeu muito rápido, né? E com a clínica, meu Deus, ele só voou mesmo. Foi o start para que o desenvolvimento dele viesse dia a dia. A gente comparasse ele com depois e com agora, 2 anos, né? De clínica, a gente fala assim, que desenvolvimento. Foi um pulo. Não foi nem um salto, foi um pulo. Ele consegue responder a gente, né? Que a gente pergunta, manter uma conversa, puxar um assunto. Você lembra meu desespero? Ele não vai conversar comigo. Hoje é aquela conversa. Tá conversador mesmo. E o que vocês hoje, né? Vocês falaram um pouquinho sobre o que vocês tinham de expectativas, que era um dos exemplos da comunicação, né? O que hoje, assim, vocês verem, nossa, meu desafio atual é esse. O que é que vocês têm de desafio maior hoje? Acho que meu desafio atual hoje é não me preocupar com amanhã. Porque eu tento visualizar ele muito sem mim, né? E ainda acho que a autonomia dele é um pouco... ainda tá, né, se desenvolvendo.
5 anos, né? Não é 5 anos. Mas a mãe apressada quer pensar lá no futuro, né? E eu sempre... E hoje, ontem, eu tava conversando com meu esposo, eu falei, olha, espero que, né, ele se desenvolva mais na questão alimentar, porque o Lourenço tem uma seletividade alimentar muito grande. São coisas que ele come, que eu falo assim, meu Deus, se eu morrer, será que a pessoa vai saber que é isso que ele come? E aí, com a conversa com a advogada, eu falei, sim, eu posso deixar tudo escrito, como eu não pensei nisso, né? E eu falo com ele, hoje, o que mais me priva o sono, além do bruxismo, é pensar se ele vai estar respaldado, né, em algumas questões. Mas espero também que a seletividade alimentar melhore muito, né? Que ele consiga descobrir outros alimentos, né? E hoje ele comeu um pirulito. Sério? A mãe não queria que ele gostasse de doce, né? Porque eu sou uma formiga. Mas ele Mas é uma experimentou, conquista, já é né? uma conquista. Com certeza. Você mencionou, né, a conversa com a advogada, só para reiterar ao pessoal. Foi uma conversa no Espectro Café, que a gente, Maravilhoso. que a gente promove todo mês, nós somos Singular. E no mês de abril, a gente trouxe uma advogada para falar sobre planejamento sucessório, né? Que foi onde você conseguiu ter esse feeling, né? Porque, assim, eu pensava que eu poderia deixar ele com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Eles sabem as preferências porque a gente vive ali. A minha sogra, meu sogro, que é o meu sogro... Eu acho que se eu fosse decifrar o meu sogro, eu falava assim, nossa, a gente é gêmeos. Eu e meu sogro, a gente pensa muito igual. Então, ele saberia. Até que uma época o Lorenzo via, ele falava assim, vovô, churrasco. E ele faz com todo amor. Meu pai, minha mãe também, eu tenho certeza que eles fariam. Mas se eles não estiverem vivos, como que eu vou fazer? Se a minha rede de apoio, a minha base não vai estar viva, com quem que eu vou deixar ele? Né? E assim, a gente tem um episódio muito ruim nesse meio desse pensamento, porque o meu esposo, ele sofreu um acidente na fábrica, no meio do processo do diagnóstico do Lorenzo, e foi bastante traumático. Eu costumo dizer que eu não sei como eu me dividi. E ele perdeu 4 dedos da mão esquerda, né? E o Lorenzo, eu acho que perdeu as habilidades que ele tinha adquirido, né, com a gente, por conta desse acidente, né? Porque eu não ficava com ele, a minha mãe e a minha sogra vieram ficar com ele, e eu e meu esposo não estávamos ali, né? Sendo que ele convivia com a gente todos os dias. Mas eu penso, e se um acidente acontecer? Como a gente faz? A gente tem que ter esse feeling, né? Então, tem que ter realmente alguém para passar essa experiência pra gente. Não é da noite pro dia que a gente vai amanhecer e vai falar, olha, eu vou escrever uma carta, eu vou deixar... Sim. Sim. De todos os medos e recorrências, você pensa nisso? A morte é um tabu, né, na nossa sociedade. Então, ninguém quer falar Ninguém sobre fala dela, mas isso. deve. Mas ela é uma A gente preocupação. pode fugir. Exatamente. Ela, tudo com planejamento acontece de uma forma mais adequada, né? Então, eu também nunca tinha ouvido falar até essa palestra sobre planejamento sucessório. E eu também tive esse mesmo start, assim, nossa, verdade, né? E se? E às vezes tornam-se muitas brigas de famílias a depender também do nível de suporte dessa pessoa autista, como se ficasse cada um empurrando para um também, né? E conseguir garantir alguém já em vida para você ter paz ao longo, né? Responder essa pergunta que fica ali com quem vai cuidar, conseguir trazer esse planejamento também é trazer paz em vida, né? Eu pensei muito nisso depois do acidente do meu esposo, que ele poderia ter morrido. E é uma forma de garantir direitos também para essa pessoa autista, né? Porque quando a gente fala desse planejamento sucessório, que eu também não conhecia, foi um tema novo para mim também, mas o quanto é possível garantir direitos, né? Questões financeiras, respaldar essa pessoa, caso a gente já tenha esse planejamento prévio, né? E isso é muito importante, isso é uma ferramenta, né, para vocês pais, para que no momento que vocês não tiverem mais, ter um direcionamento do que vai ser feito, de como é que vai ser a vida do filho de vocês, né? Então, é uma coisa muito importante, de fato. Passei por isso, o pessoal acha que, se você falar assim, o pessoal fala, nossa, mas que frieza. Não é, acho que é maturidade. Sempre tem Com alguém certeza. que vai ter que falar, alguém vai ter que puxar isso. Né? Então, por que não se preparar antes, né?
né? Como um treinamento que você deu lá foi muito bom, a gente tem que antecipar o que vai acontecer. Né? Acho que esse é o caminho, né? Você não vai esperar acontecer primeiro para ir agora. Né? Então, a pergunta que você fez aquela hora é, tipo assim, que eu penso do futuro para Olivia, que ela não dependa tanto das pessoas. Acho que esse é o caminho, né? Porque, tipo assim, quem falou, seletividade de comida, né? A Sara fez lá para ela hoje, lá, o arroz, feijãozinho. Olivia, um pratinho bonito. Não, só que eu te ajudo. Ai, meu Deus. Só na escola que ela come, entendeu? Em casa, não. É a batata com franguinho amassado lá e tá ótimo pra ela. Rigidez, sabe? Mas essa semana teve um bate-papo com a nutricionista, então a gente já tá no caminho certo, sabe? Então, tipo assim, devagarzinho ela vai... Ela cede um pouquinho ali, mas ela não, você dê tanto, sabe? A Olivia é desse jeito. Ela cede, depois do tempo ela volta atrás, sabe? Então acho que o que a gente pensa no futuro eu e a Sara lá é, tipo assim, que ela não dependa das pessoas, sabe? Porque as pessoas decepcionam, né? Às vezes tem muitos episódios na vida, tipo assim, quando você mais precisou, geralmente é assim, né? Você fica na mão, sabe? Então a gente tem que trabalhar nisso pra ela seguir o caminho dela, que é possível, né? A gente achou que não no começo. Nossa, depois que ela começou o tratamento, a gente viu a evolução. E você vê, tipo assim, é um trabalho em conjunto, né? E você vê que é possível, né? Sim. É demorado, né? O caminho é mais longo, né? Mas às vezes o caminho tem que ser longo para você fortalecer mais, né? Então acho que a gente pensa no futuro dela é dependência. Sim. Sabe? A gente tem fé que ela vai conseguir, sabe? Porque ela demonstra isso todo dia, sabe? Cada minutinho que ela lá, às vezes a gente aprende, eu aprendo muito com ela, sabe? Tipo assim, às vezes ela passa uma calma pra mim, passar lá, sabe? Tipo assim, coisas que era pra gente ficar irritado, assim. Ela solta uma palavrinha, na hora você já dá aquela, sabe? Quebra já me tudo, regula, né? já dá aquela quebrada, né? Acho que é isso. Vocês trouxeram bastante também sobre esses desafios de inclusão mesmo em diversos âmbitos da vida, né? E acho que um dos grandes medos que deve vir também com o diagnóstico é de procurar um serviço de qualidade, né? E o que é a qualidade? O que eu preciso? Porque são tantas opções que vão surgindo. Lógico, né, que no laudo o médico também direciona quais são as terapias indicadas. Mas como que foi esse processo para conseguir encontrar um lugar que transmitisse confiança para vocês? Que vocês entrassem, conhecessem o serviço e falassem assim, não, é aqui que eu quero que a minha filha, meu filho seja cuidado. Nossa, não é fácil. Muitas pessoas falam muitas coisas. Eu acho que antigamente, né? Vamos dizer que há 5 anos atrás, lá na minha cidade, como é interior, as pessoas não chega informação assim, né? E tudo lá era tratado como deficiência intelectual. Então, quando eu cheguei aqui, a gente viu um outro mundo, né? A informação chegava mais rápido, apesar de também ser interior. Mas a descoberta da clínica veio assim, eu vou ou não vou? Porque falaram pra gente que seria tratado de uma forma em que nós não gostaríamos, né? Até eu conhecer o que é o ABA mesmo, eu ouvi que meu filho ia ser tratado com cabresto. Olha que absurdo você falar isso para uma mãe. E como eu ficava? Eu lembro. Daí meu esposo falou assim, a gente já tentou tantas coisas na vida, por que a gente não vai tentar com ele? Se não surtir efeito, a gente vai embora. Quando eu pisei lá, que eu vi o sorriso de alguém, eu falei, meu Deus, tô no lugar certo. E aí, depois, com o desenvolvimento do Lorenzo, eu só tive que agradecer ao meu esposo e falar assim, não, eu precisava tentar. Porque eu sou muito falha em tentar, eu tenho muito medo do novo, né? Então, o Lorenzo também me ensina isso. Que se ele fosse assim, falar, ai, filho, a gente tem a oportunidade de pular de paraquedas quando ele tiver 18 anos. Ele vai falar, bora, mãe, vambora. Eu vou falar, pelo amor de Deus, é muito novo pra mim. Mas isso também eu aprendo com ele e lá na clínica, que é não ter medo de arriscar, não ter medo de progredir. Então, eu acho que eu escutei muitas coisas, mas acabei indo com um sentimento bom e realmente esse sentimento me trouxe coisas muito boas, frutos muito bons para ele, né? E eu conheço outras clínicas que, infelizmente, a gente, né,
passa despercebido algumas coisas, mas Uhum. é E bom o também. que faz você perceber, nossa, eu gosto desse ponto, eu gosto daquele outro ponto, eu vejo isso de positivo? O que te faz perceber que é um trabalho de qualidade? Que você poderia falar para as mães que estão assistindo a gente também de, olha, busquem por isso aqui, procurem clínicas que ofereçam tal coisa. O que você Como fala? garantir essa Como qualidade, garantir, né? O que você, como mãe, falaria para essas outras mães que estão assistindo a gente? Mas, olha, um tratamento humanizado é o melhor que a gente tem para o nosso filho. Porque você tá um lugar onde você vê que as pessoas não têm carinho pelo seu filho, é o pior. Isso traz muitos malefícios, além de atrasar o desenvolvimento, né? Com certeza. E, assim, o primordial é ser humano, carinhoso, né? Também ter aquela conscientização que se a criança não faz aquilo, ela não vai querer fazer. Uhum. Então, não adianta ficar insistindo, né? Ah, se você não fizer, você tem que ficar de castigo, né? Então, eu acho isso muito ruim. Eu acho que humanizar seria prioridade. Isso aí, você tá falando, são estratégias punitivas, né? E pra você, Marcelo, como foi essa... Que você contou que saiu um dia à noite, foi à noite, foi dar uma eu vi lá. olhadinha. Daí a gente já fez contato no outro dia, daí já nos atenderam, já fizemos, foi tudo muito rápido. Então a gente não procura, a gente não tinha um plano B, sabe? A gente foi ali porque foi muito acolhedor, sabe? E a Singular, vocês são muito bons no que vocês fazem, sabe? Vocês trabalham bem mesmo. E daí ela falou, né? Não, vocês são bons mesmo, porque a gente teve um episódio de possível cancelamento, né? Daí a gente vai pro plano B, C, a gente vê que é diferente, sabe? Diferente. A qualidade é diferente, o tratamento é diferente, o local é diferente. Então não são só as pessoas, né? É o local também, né? Uhum. Às vezes tem aquela pessoa sensitiva, você chega num lugar e fala, putz, parece que tá meio, sabe? Traz aquela segurança pra deixar o seu filho lá, né? Será que vai ficar bem, né? Então, como eu disse, né? Eu tenho uma, como você falou assim, né? Uma leoa, né? A minha esposa, a Sara, ela é briguenta, então ela não, aqui não vai dar certo, sabe? Então, a Singular na nossa vida foi uma luz que a gente tá precisando, sabe? Então, eu espero fico muito contente que ela tá expandindo, porque acho que esse é o caminho, né? Entendeu? O que é bom tem que continuar e tem que crescer mesmo, né? Então, eu agradeço muito, porque a Olivia, ela superou as expectativas, sabe? Acho que o trabalho que vocês fazem é muito A gente bom olhando mesmo. assim, a gente fala assim, nossa, a gente não tem rede de apoio. Mas a terapia, levar eles pra clínica é uma rede de apoio pra gente, né? Exatamente. É porque a gente deixa lá e fala assim, tá em segurança. Ali eu tenho certeza que eu não vou ter problema nenhum. E se tiver algum problema, eles vão me ligar na hora. Mas... Você falou que a comunicação funciona. Né? a comunicação funciona. A Olivia não vai ficar com fulano hoje porque tem probleminha, tá? Então a gente já sabe o que vai acontecer, né? Não é no escuro que você deixa a criança lá, sabe? Acho que isso que é bacana, né? Que vocês fazem. Fico muito feliz de ouvir tudo isso, né? Se esse depoimento deixou as pessoas aí curiosas, querendo saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. Algum lugar aqui na tela tem um QR Code para você acessar o nosso comercial. O Léo vai te atender com muito carinho e vocês podem agendar uma visita, tirar suas dúvidas, ir lá bater um papo com a gente, tá bom? Só entrar em contato. E temos 3 unidades agora. Então, a gente tem uma unidade em Pinda, no interior de São Paulo, Taubaté e São José dos Campos também. Então, procura a unidade mais próxima de você e entre em contato. Sim, lembrando que a unidade de São José dos Campos é especializada em adolescentes e adultos, né? Então, mais uma vez, a Singular pensando em todas as fases aí da sua vida. Pensando nessa busca também, né? Eu como a pessoa que teve esse primeiro contato com essas leoas, vou falar para vocês que não é fácil conquistar vocês não, tá? E eu entendo também, né? É o bem mais precioso de vocês, então o começo é sempre muito desafiador, é sempre essas mães estão ali um pouco mais resistentes, posturadas, bravas, cheias já de respostas para dar ali, mas a gente vê que realmente ao longo desse processo vocês vão conseguindo relaxar, abaixar essa guarda, tirar essa armadura, porque acho que é isso, né? Vocês conseguem
ter segurança do que está acontecendo, vocês conseguem ver resultado, vocês conseguem ver esse carinho. Eu tenho um carinho gigantesco pelos pequenos de vocês, né? Sempre que eu posso, eu vou lá dar um cheiro neles. E como que é saber que tem lugares que são, como vocês mesmos falaram, né? Passaram por a experiência de conhecer lugares que não tem isso. Como que é ter acesso a esse tipo, né? E às vezes correr o risco de não ter mais esse acesso, como você bem falou. Eu acho que faz parte do jogo, né? Entendeu? Então, tipo assim, tem que ter opções, né? Só que a partir do momento que, tipo assim, no meu caso, né? Acredito que seja o seu também, né? Se você corre atrás de informação, tipo assim, o aba no começo. Eu falei, nossa, o que é essas 20 horas a mais, sabe? Todo mundo fica assustado mesmo. Ele vai ficar saturado. Mas porque as 20 horas não vai caber na semana, sabe? Depois que você começa a ler a fundo, você começa a procurar, se informar, né? Entender e querer entender também, daí fica mais fácil. Sim. Daí você vê que tem outras clínicas que oferecem o trabalho que não é da forma correta. Mas oferece, entendeu? Mas tipo assim, tem pessoas que gostam, né? Entendeu? Então acho que... Às vezes até por não conhecer exatamente, de fato o que precisa, entendeu? né? São, Depois que a informação tá ali, né? Só que você tem que chegar e correr atrás da informação também, né? Com certeza. Pô, é um filho seu, uma filha, eles têm que procurar saber, se informar, né? Você não vai deixar em qualquer lugar, assim, entendeu? Com certeza. Só que pelo que eu vi, quando a gente entrou nesse barco aí, tem pais que já não ligam pra isso, né? Acho que deixa na clínica lá, acho que a clínica vai fazer milagre, entendeu? Então aqui, entendeu? É função deles. É a função deles. Eu vi casos lá de pessoas que falam assim, meu filho faz aba 1 hora por semana. Que isso, né? Entendeu? E isso, tipo de aba é essa? Falei, e ele contente, sabe? Falei, pô, né? É ruim, né? Porque você vê que não é por aí, né? A gente que já vê a fundo, a gente lê, né? E tá sempre lendo, né? É que, infelizmente, também, né? Espera-se de profissionais que eles te promovam essa informação correta. Só que essa não é a realidade. A gente, às vezes, está na mão de muitos profissionais que não têm essa responsabilidade ética de passar a informação correta, né? Nem de se informar também. Às vezes, o profissional fala que faz aba, mas fez ali uma pós de 6 meses e é esse o conhecimento que ele tem, né? Um curso de autoestudo, que são só apostilas, não tem uma aula, não vai num congresso, não faz cursos mais a fundo disso. E aí cai nessa cilada do discurso competente, né? Porque você espera, se você se diz um profissional formado, especialista nisso, espera-se que você esteja passando uma informação de confiança. E essas famílias acabam caindo nisso por desinformação, né? Eles são pessoas que se aproveitam da ignorância das outras pessoas, né? Ignorância, que eu digo assim, dessa falta de informação mesmo de qualidade. Eu acho que a quantidade passa por cima da qualidade, né? Eu acho que daí, certeza. né? E daí... Quando acontece isso, acho que daí já não... É difícil voltar atrás, pelo que a gente notou aí, né? E pensando nessa questão que vocês trouxeram, né? De vocês terem mais informação e como que vocês lidam no dia a dia com as orientações que são passadas para vocês, os treinamentos que são passados para vocês, como que é aplicar isso em casa, como que vocês fazem isso, como que vocês conseguem pegar esse conhecimento e de fato aplicar. É fácil, é difícil? Como que é esse processo para vocês? Fácil, nem sempre é, né? A gente depende muito da criança, de como ela tá, né? Engajada e feliz. Mas a gente tem que tentar persistir, né, naquilo. Muitas das vezes a gente olha e fala assim, não vou conseguir. Mas consegue. Consegue sim, insiste, persiste, você vai conseguir. Muitas das vezes eu peguei um questionário de lá e falava assim, como que eu vou fazer isso? E eles mesmos ajudam a gente, né? Eles mesmos acabam facilitando o acesso para que a gente consiga realizar. Para mim foi um tormento, Lorenzo, comer sozinho, né? Mas muitas das vezes eu falava assim, eu preciso conseguir. E aí eu falava, me ajuda, filho. Aí já era outra coisa. Ele já tentava, né? E as dicas, são muito preciosas as dicas. Faz assim, que aqui ele faz assim, sabe? Isso é primordial pra gente poder conseguir as dicas. Sim. Eu sou o EIABA.
Nossa, sabe? Eu tenho saldo no meu celular, umas fotinhas do gráfico lá, sabe? Ó, tá no 4, foi quase uns 5. Eu já fico contente já, sabe? Daí a Sara fica ali Acompanhamento dos dados de evolução, todo dia. né? Nossa, mas o que é isso, sabe? No começo fala ViveMap, eu não entendia nada, sabe? A gente continua entendendo ainda, mas a gente tenta. A gente Né? A gente tenta. dá uma viajada ali, mas a gente, sabe? A gente finge. Mas, tipo assim, o gráfico a gente olha, acho que é importante acompanhar. Com Né? certeza. Tá ali, não é de enfeite. Uhum. É uma ferramenta, nossa, fora de série. Entendeu? Que eu não vi em outras clínicas também, entendeu? Uhum. Tipo assim, é tempo real. Peguei lá, a Sara pega o livro, ela assim, como é que tá? O que aconteceu hoje, tá? Até quando não aparece com nada lá, pouca informação, a gente fala, né? Já fica meio assim, sabe? Uhum. Então eu acho que tem que explorar essa parte, né? Entendeu? E vocês fornecem isso, né? Entendeu? Usa quem quer. Exatamente. Eu acho que, né, a partir do momento que vocês fornecem, tem que usar. E é uma ferramenta... Nossa. E é um absurdo isso ser um diferencial, né? Porque isso é o mínimo para se dizer ciência aba, né? A gente não se baseia em como estamos hoje, sol, né? Hoje o dia amanheceu de tal jeito, tá bom para isso. Não, a gente se baseia em dados. E a gente precisa desses dados para garantir que a intervenção está sendo eficaz, que está tendo evolução, né? Porque às vezes também são mudanças, às vezes singelas, de início, né, que às vezes pode até desanimar no começo, e aí quando a gente vê que tá começando a avançar, isso dá encorajamento para seguir, né, pra gente chegar lá no nosso no objetivo de resultado final. Então, que bom que você acompanha os dados, isso é muito importante, né, para você garantir que vocês garantirem que os filhos de vocês estão recebendo um tratamento de qualidade. E é uma ferramenta fácil de usar, né? Sim. Se abrir ali, tem tudo certinho ali, essa acho que é... Não, e Bem outra, bacana, você não né? vai chegar pro seu filho e vai falar, como que foi a terapia? E ele vai falar, foi boa, Aprendi tudo. fiz o combinado. Não, mas você vai lá, olha, ai, teve uma causa orgânica hoje, o que aconteceu pra isso? Aí lê, acaba lendo com detalhes, né? Coisa que também ali na hora da saída a gente não consegue ter todas aquelas informações, né? Então, ai, é super importante real pra gente. Então, pais que estão assistindo a gente, cobrem os dados em relação às intervenções que estão sendo realizadas com os filhos de vocês. A aba sem dados não é a Não aba. é a aba. Então, cobrem os dados, acompanhem como de fato está sendo a intervenção. Por mais que às vezes a gente confie nos profissionais, a gente precisa ter certeza e não só achar, né, que está sendo realizado ou esperar o melhor. Cobrem os dados, confiram, acompanhem. E se alguém está negando acesso aos dados, desconfie. Sim, não dá para confiar só no sorriso bonito, né? Tem que confiar aí nos relatórios, nos resultados, nos gráficos diários, né? Não, eu acho muito importante as OPs. Uhum. Elas mudam a nossa visão de tudo. Elas, além de trazer mais auxílio, mais conforto, que para mim é um conforto, né? Tem dia que eu chego lá desabando, ai, meu Deus, mas aquilo, eu saio de lá revigorada. Parece que não é para o meu filho, parece que é para mim. Então, além do conhecimento, eu me sinto acolhida. E isso faz diferença também. Você vê uma clínica e fala, ai, você tem uma reunião para pais? Ah, não, aqui a gente não tem isso. É aba? Não. As OPs que ela mencionou, né, são as nossas reuniões de orientação parental, que na Somos Singular acontece 2 vezes ao mês, de forma quinzenal, justamente com esse objetivo, né, de acompanhar a evolução do cliente, de auxiliar em desafios do dia a dia, ensinar estratégias, treinar esses pais e também acolher, né, que é muito importante nesse processo que é muito desafiador para vocês, né, de lidar com esses desafios do dia a dia, e quando a gente traz uma informação de qualidade, eu acredito que isso sane muito resolva um pouco dessas inseguranças também, né? Show de bola. Correto. Bom, pensando agora, a gente está chegando um pouquinho perto do fim, né? Conta um pouco pra gente sobre o que vocês esperam, né? Além do que vocês trouxeram aí de autonomia e independência para os filhos de vocês. Quais são as expectativas pro sucesso das terapias, né? Pensando nos desafios que muitos têm enfrentado, às vezes com plano de saúde, às vezes com as escolas, né? Que as lutas são diárias. A gente falou um pouco disso em outro episódio também. Mas o que vocês esperam de conquistas para para conseguir garantir esse acesso a um serviço de qualidade? Olha,
Eu não posso dizer com certeza aqui pra você que eu queria muito que isso acontecesse ontem, né? Que eles realmente pensassem nos nossos filhos como pensam em outras crianças, né? Nas crianças típicas, porque eu vejo muitos planos, né, para eles e pouca ação. Essa é a verdade. Chega N pessoas, pode ser de escola, de clínicas, de políticas, né? A sociedade em si, falando, olha, a gente precisa da inclusão, a gente precisa fazer isso por eles. Mas e a ação? Na prática não acontece, né? Na prática a gente só olha e fala, meu Deus, que absurdo, sabe? Então eu fico pensando muito, muito nisso. Com sinceridade, a sua resposta, é assim, o que eu tenho que te dar de resposta, eu preciso pensar muito. Porque eu, sinceramente, não sei. Eu espero muito que o futuro mude, né? Pra isso. Com certeza, tá precisando. Né? Informação tem, falta atitude, né? Entendeu? É aquela mania, tipo assim, né? Tipo assim, o Olívio entrou na escola lá, daí conversou com a diretora, vamos contratar uma pessoa, não sei o que lá. Daí chega lá, não, é auxiliar de sala, sabe? Então, eles arrumam uma forma de... Não cabe no orçamento. Exatamente. Entendeu? Não cabe então, no acho que... Tipo assim, o pessoal tem consciência, mas não quer usar, né? Tem recurso, mas também não quer usar, sabe? E, tipo assim, o convênio também é outra briga também. Acho que tem que procurar os direitos. A gente é cheio de direitos, só que a gente não corre atrás, às vezes não sabe. Né? Não é por falta de informação, eu falo. A informação tá ali, é só você querer ser informado, correr atrás, né? Sim. Entendeu? E acho que vai ser uma briga, pelo que eu vi lá com a Sara, é uma briga constante. Sim. Sabe, toda semana é a mesma coisa, sabe? Tipo assim, que ela consegue um tratamento assim, vão ficar 2 semanas sem sossegar, sem problema, sem brigar com ninguém, de repente. Entendeu? É uma E luta. tem que brigar mesmo. Acho que, tipo assim, a gente tá garantindo o nosso, né? A gente quer o melhor pros nossos filhos. Acho que tem que brigar mesmo, tem que procurar se informar e tem que fazer barulho. Tem. Principalmente eu vi na escola. Na escola eu vi muito isso, sabe? Ah, normal. É assim mesmo. Não é assim. Né? A gente viu lá caso de uma pessoa cuidando de 3 crianças, sabe? E a gente vê caso de criança largada saindo correndo, assim. A gente aconteceu essa semana na escola. Né? Um rapazinho lá que é autista também. Né? Foi saindo sozinho, né? A moça tava cuidando, não viu, sabe? Então é complicado. Mas eu não espero muito, não, sabe? Então acho que os pais fazendo a parte ficando em cima, né? Acho que já É muito importante, é muito né? importante. Não pode tirar o olho mesmo. Sim, e acho muito do que você está trazendo da importância de buscar informação. Então, se informem sobre a Lei Brasileira de Inclusão, se informem sobre a Lei Brenispiana, né? Que são leis aí que vão mostrar o que é de direito e que, assim, não tem esse papinho da escola não cabe no nosso orçamento. Se vira, é lei, né? Você, a outra parte, como que você vai conseguir fazer isso? Não sei, mas você vai ter que se virar, porque senão você está indo contra a lei, né? E se os pais não sabem sobre isso, eles acabam aceitando menos do que o mínimo. E é a gente se unir mesmo, né? Sim, isso é muito importante. Eu acho que a união é o que faz tudo acontecer. Né? A sociedade já é uma sociedade bem cruel para quem é normal. Para quem não é, então, é de matar. Trocar informação. Ontem no serviço, né, eu comentei lá com 2 colegas, amanhã eu vou fazer um podcast lá, bacana, tô nervoso. Cara, mas sobre o que é? Daí tem um videozinho que eu mostrei, ó, é isso aqui, ó, sabe o que é autismo? Não, eu mostrei o vídeo. Daí eu fiquei admirado que no final eu agradeci, ó, obrigado por você ter visto esse vídeo. Sabe? Porque a pessoa às vezes tá ali, mas não tem interesse, né, em ver. Daí fica mais difícil ainda, né? Sim, com Ou certeza. ver por educação, assim, sabe? Mas eu vi o pessoal, nossa, é assim que acontece. Eu falei, é desse jeito, né? Entendeu? E convivendo com o pessoal também lá, tem muita gente que não sabe, muita gente não sabe mesmo o que é autismo. Daí eu briguei muito até com pessoas lá, é uma doença. Não é doença. É uma condição. Sabe? Então tem hora que a gente é um probleminha. Nossa. Mas isso aí acontece mesmo. Acontece porque não é com você. Entendeu? Então tem hora que a gente tem que se policiar, né? Porque senão a gente acaba... Eu já afastei pessoas de mim por falar coisas que eu não gostei. Sim. Entendeu? Então tipo assim, é complicado, mas não tanto. Mas a gente vai, né? Vai encaixando as peças. Né? Isso então, que você trouxe é muito importante mesmo, né? Essas informações, elas não devem ser centralizadas só para famílias neurodivergentes ou só para profissionais que lidam com essas pessoas. É para todo mundo, né? A gente tem os dados aí, que a última foi uma em cada... 33.
o mais atual é 42, não é? Não, é 34. Um em cada 34 é autista, né? Então, muito provavelmente, você vai ter contato com uma pessoa autista, né? E você precisa saber como interagir com essa pessoa, como respeitar os limites dela, né? Se ela tem alguma alteração sensorial. Você é frescura, você não come isso, como você é fresco. Não, cara, seletividade alimentar, ela é uma condição séria que atinge a grande maioria das pessoas autistas, né? Não é frescura, ninguém quer ficar sem comer, porque, tipo, é legal. Deixa com fome que ele vai comer. Exatamente. Então, isso é um tipo de informação que é importante para todos nós enquanto sociedade civil, né? E uma coisa que me incomoda muito é a pessoa falar, autista, eu sei como é que é, não sabe. Não sabe. Fulano não é, entendeu? Compartilha da sua Somos seres únicos, cada um tem a sua qualidade, seus defeitos, então o tratamento de um não é igual para outro, sabe? Não é um então, o pessoal, pacote, eu sei né? como é que é, não sabe. Entendeu? O pessoal, eu já vi e não viu, sabe? Não viu nada, né? Então Mas é isso aí, mas a gente tem que filtrar e deixar rolar, senão a gente fica... Então, isso é uma coisa muito importante, por isso que a gente está aqui, né? Por isso que a gente está aqui compartilhando informação, discutindo sobre isso, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas informações, né? Então, você que está assistindo, gostou do nosso conteúdo, viu como é importante a nossa discussão aqui, compartilha com outras pessoas, né? E não só pessoas, como a gente está falando, né? Que tem casos na família, que convive, mas é importante a sociedade estar ciente desses desafios, porque a pessoa autista, ela vai no mercado, ela vai no hospital, ela vai na escola, então a pessoa autista, ela vai estar em todos os lugares, e as pessoas, às vezes, precisam estar mais preparadas para recebê-los. Sim, os locais precisam estar cada vez mais inclusivos e preparados para receber essas pessoas, né? Não, eu acho que o comportamento é válido para todos, né? Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas ele nem parece porque ele se comporta muito bem. Mas e você, seu filho, sabe se comportar? O que é se comportar, né? Quais são as expectativas? É exatamente isso. E muitas das vezes eu vejo muita ironia. Nossa, ele não conversava, agora ele conversa. Nossa, ele não brincava com criança, agora ele brinca. É fora de sério isso, a gente escutar coisas como essas, né? E é cruel para a mãe e para o pai. E assim, muitas das vezes eu ficava calada ouvindo. E agora isso não é mais, porque eu tenho a informação. Perfeito. Bom, gente, o papo tá ótimo. Muito obrigada por vocês toparem participar com a gente, compartilhar a experiência de vocês. Gosto muito de acompanhar de perto também, né, na clínica, nas nossas OPs. É muito rico vocês conseguirem compartilhar para quem está assistindo a gente como que é toda essa experiência, a importância da informação, a importância do acesso a serviços de qualidade e a importância de brigar pelos direitos, né? Muito obrigada, foi uma conversa muito rica, foi muito informativa. Espero, né, que a gente possa ter mais momentos como esse. Sim. Se vocês quiserem deixar um último recado para quem está assistindo a gente, uma dica, um conselho, fiquem à vontade. Eu agradeço o convite, foi bacana. Confesso que eu estava meio nervoso no começo, mas acho que o recado foi dado. Acho que a informação é o segredo, né? Ela tá aí, é só a pessoa buscar e procura a clínica é boa, procura se formar. Falando sério mesmo, né? É isso aí, obrigado. Eu gostaria de deixar que precisamos mesmo da informação e que sejamos mais empáticos com o próximo, né? Que sejamos mais caridosos com o próximo. Eu acho que o amor nunca é demais, né? O amor, ele sempre acolhe, ele sempre vence todas as lutas. Mas briga pelo seu filho. Vai, corre, pega a informação. Olha, eu não sei. Muitas das vezes, muitas pessoas vêm até mim. Por quê? Porque eu já estou informada. Né? Qual foi o caminho? E eu não queria que ninguém passasse pelo que eu passei até chegar a vocês. Então, eu acho que você conversar com as pessoas é o que está faltando muito, né? Hoje a gente olha muita tela e conversa muito pouco. Sim. Então, buscar informação realmente é o segredo. E eu também estava muito nervosa, mas foi um prazer enorme estar com vocês. E cada dia mais eu me apaixono por vocês, pela clínica, pelo tratamento aba de responsabilidade e qualidade que vocês têm.
Muito obrigada. É muito bom ouvir isso. Muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui, quem vem acompanhando todos os nossos episódios. Esse aqui é justamente um espaço para trazer informações de qualidade, discussões ricas, né? Trazer diferentes perspectivas, né? Porque é isso, o autismo ele é um espectro, as experiências elas não são as mesmas, né? E é muito importante abrir espaço de voz para cada uma dessas pessoas, tanto as famílias atípicas quanto as próprias pessoas autistas, né, que conseguem transmitir aí toda essa experiência, essa informação, essa mensagem. Muito obrigada a cada um que acompanhou até aqui. Se vocês quiserem sugerir algum tema, se tiver algum convidado que vocês gostariam de ver aqui também, deixa nos comentários, interage com a gente nas redes sociais, que tá aqui também na tela, em algum lugar. Então siga a gente no Instagram, ativa o sininho para você receber notificação das nossas próximas postagens e dos próximos episódios também. Também não esquece que a gente está em todas as redes sociais, né? No Instagram temos o @somossingularaba e @somoseducação. Estamos também aí no LinkedIn, Facebook, aqui no YouTube do Pode Ser Singular. Curte, se você gostou desse episódio, curte, comenta o que você achou, né? O que você tá achando de toda essa experiência, de tudo que a gente tem trazido até aqui. E também, se quiser participar, né? A gente tá aí aberto a essa escuta. Só mandar um recadinho, mandar uma mensagem nesse QR Code aqui. Vai entrar lá pro Léo, que ele também é um amor de pessoa. E a gente combina para vocês irem, tá bom? Muito obrigada, Rafa, por mais uma vez. Adoro dividir a mesa com ela. Muito feliz de estar aqui e receber duas pessoas tão representativas aí que têm tantas experiências para compartilhar. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!